Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Desta feita, nosso culto de doutrina, e nós queremos iniciar o trabalho do Senhor nessa noite, fazendo uma oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Pai, em cuja presença nos encontramos, nós te louvamos e te agradecemos pelo dia que o Senhor tem nos permitido, pela noite em que estamos aqui na Tua presença. Te pedimos a direção do Espírito Santo, receba nessa noite os nossos louvores e a nossa adoração. E assim tudo te entregamos, te pedindo também uma bênção por todos aqueles que nos ouvem, que o Senhor venha trazer através da Tua palavra e dos louvores, o lenitivo aos corações, o conforto que certamente todos estão precisando. Pai, dirija tudo pelo Teu Espírito, e assim nós queremos Te agradecer no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos agora adorar o Senhor com os louvores congregacionais. Nós louvamos aqui, e você aí na sua residência, louva ao Senhor. Não tem coisa melhor do que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então adore ao Senhor nessa noite. Auxiliar Filipe, adorando ao Senhor nesta oportunidade. Aleluia. Toda glória a Jesus. Quero cumprimentar você com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero crer que você será tremendamente abençoado nesse culto, nesse dia. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 300 da nossa harpa cristã. Jesus sim vem, do céu em glória Ele vem, ecoa nova pelo mundo além, ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar, Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição e do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar, Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador, dai glória a Deus, Ele vem, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar.
Jesus ainda, até a luz da manhã. Ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Ai, ai. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Ai, ai. Cante! Jesus sim vem, em sempertina adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o grande Rei vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Ai, ai. Aleluia! Essa é a nossa esperança, o retorno breve do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos declarar nessa noite o hino de número 3 da nossa harpa cristã. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Você pode cantar? Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Cante isso, diga: oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Com alegria cante: oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias
com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Cantes, diga: oh, glória ao meu Jesus. Você pode cantar, aleluia. E meu Senhor, como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Aleluia, aleluia. Glória seja dado ao nome do Senhor. Meus irmãos, após os louvores maravilhosos que acabamos de entoar, vamos fazer a leitura da santa e gloriosa palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. E vamos estar lendo os 6 versículos que compõem o capítulo 12 do livro do profeta Isaías. Diz assim a palavra do Senhor: e dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, e cantai quão grande e excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Vamos estar orando nesse momento. Depois vamos ouvir mais um louvor, um hino ao nosso Deus. E então estaremos ouvindo a doutrina, a palavra de Deus nessa noite. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos mais uma vez na tua presença. Te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder participar deste culto, de aprender da tua palavra, de glorificar e exaltar o teu nome e de render ao Senhor a nossa adoração. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos adorar o Senhor com mais um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia. Toda glória a Jesus. São tempos onde nós, humanidade como um todo, olha para todos os lados e se pergunta: de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Ele é a nossa cura. Vamos declarar essa verdade nessa noite, em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo
és tudo para mim. Oh, oh, oh. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Vamos declarar, Ele escuta, diga. E escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Ele nos leva, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, oh, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio sim, Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, 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 aleluia. Vamos declarar: nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, Ele é. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para todos nós, da nossa casa, da nossa família. Nós declaramos: Ele é a cura. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Nós precisamos dele, igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, eu preciso de ti. Como nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Não só nos momentos de dificuldades, nos momentos de crise, mas em todos os momentos da nossa vida, em toda a nossa vida. Meus irmãos, nesse instante, nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Quero convidar o pastor João Batista para estar ministrando nessa noite a doutrina da palavra de Deus. Senhor Deus, abençoe teu filho, use-o na instrumentalidade do teu Santo Espírito, porque assim nós cremos. Fale conosco nessa noite através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus.
É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui nesta noite para cultuar a Deus, juntamente com os irmãos, louvando a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Moacir, que muito nos honra em convidar para estar aqui, que hoje é a doutrina que pertence ao nosso líder, nosso pastor, ensinar o povo, dar a palavra, mas aprove a Deus assim acontecer. Então peço que os irmãos orem para que Deus abra a porta da palavra e fale conosco nessa noite, segundo o seu querer e o seu realizar. Eu quero aqui ler em Jeremias, capítulo de número 29, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, a partir do verso de número 7 até o verso de número 14. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Glória a Deus. Versículo 7 ao versículo 14, do capítulo 29 de Jeremias, é a leitura que nós, nessa noite, queremos tomar por base para darmos início a uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Não será algo mais voltado a uma exortação, visto que a doutrina aqui é com o pastor nesse dia, e a inspiração que temos é trazer algo da parte de Deus que traga consolação, que traga esperança, pois estamos em tempos difíceis, tempos de crise, e precisamos pedir a Deus a direção do que falar para a igreja. Eu quero, nessa noite, tratar sobre a esperança, trazendo uma rápida alusão ao contexto desse texto que lemos. A Bíblia diz que Israel, por decorrência de uma desobediência, foi levado cativo à Babilônia. Jeremias era o profeta contemporâneo dos acontecimentos. E a Babilônia foi a nação que Deus usou para levar o seu povo, tirar da terra da promessa que ele tinha feito a Abraão, pois os israelitas, os judeus, descendentes de Abraão, eram aqueles que possuíam a terra por herança, tá bom? Então agora eles, devido ao seu pecado, haviam sido transportados para fora da sua terra natal, para fora da promessa, para longe da posição que Deus queria que eles estivessem, porque eles não seguiram as ordenanças, não seguiram os princípios, não observaram aquilo que Deus ordenara. Portanto, agora o Senhor os chama a uma correção, e a forma que Deus usa para corrigi-los é tirá-los da terra e levá-los cativo a uma terra alheia e distante, a um povo com uma outra cultura, a um povo diferente, que os levara para tirá-los dali e deixá-los em um local isolado. Agora, Jeremias escreve uma carta a esse povo que ali estava direcionado aos anciãos, que restavam do povo de Israel, que estavam lá,
aos sacerdotes e aos profetas. Ele inicia a sua carta dizendo àquele povo que havia sido levado cativo, que não perdesse a esperança. No texto que nós lemos, propriamente, essa pequena aglomeração de 7 versículos que lemos, ele vai trazer a memória daquele povo, ou levar a memória daquele povo, que eles tivessem alguns cuidados. Ele vai dizer que naquela terra eles deveriam se casar, eles deveriam sim trabalhar, eles deveriam sim dar os filhos em casamento, tomar filhas dos homens em casamento para os seus filhos, dar as filhas em casamento aos filhos dos homens, e que eles aumentassem e procriassem, porque eles não voltariam tão rápido. As coisas não aconteceriam da noite para o dia. Aquele povo estava sendo levado a um cativeiro, e parece-me que os profetas que estavam no meio deles, que não foram enviados pelo Senhor, e o Senhor os corrige aqui no texto que lemos, dizendo, vocês não dêem ouvido aos profetas que estão no meio de vocês, porque o que eles estão sonhando, o que eles estão vendo, o que eles estão falando, não partiu de mim, eu não dei ordem deles falar em meu nome. Em tempos de crise, parece que sempre se levantam oportunistas e pessoas que querem profetizar coisas que Deus não mandou, falando coisas que Deus não determinou, e querendo, com isso, movimentar o ego ou simplesmente a emoção daquele que o ouve. Mas Jeremias, como profeta de Deus, como atalaia do Senhor, recebe a inspiração e escreve que vocês não deem ouvidos a esses profetas mentirosos, porque ainda 70 anos vocês vão ficar lá. Não, o negócio acaba amanhã, acaba daqui a 2 dias, acaba daqui a 1 mês. Eu quero dizer uma coisa aos meus amados irmãos que me ouvem nessa noite. O tempo está nas mãos de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado. Então, o tempo pertence a Deus. O que você vai fazer amanhã pertence a Deus. O que vai acontecer na sua vida daqui a 10 anos, Deus já sabe. A onisciência é dele. Ele sabe tudo. Deus usa o profeta Jeremias e diz, diga aí ao povo, que sossegue lá o coração deles, que pare de muito movimento, porque não é do jeito que eles estão pensando, mas é do jeito que eu projetei, porque eu quero dar uma lição deles. E assim o Senhor o fez. Tratou com Israel diretamente, através do cativeiro, para que eles aprendessem a obedecer os estatutos. Mas o nosso Deus não é um Deus que tenha prazer em humilhar, que tenha prazer em trazer ao ser humano um estado deplorável, ou levar o ser humano a um estado deplorável. Deus não tem prazer nessas coisas. Deus não tem prazer em que o ser humano sofra, mas ele precisa de algumas atitudes para correção, para que não se perca. E nessas atitudes, ele é soberano e faz como quer. Glória a Deus. Pede para que orem pela paz da cidade, porque na paz daquela cidade, na prosperidade daquela cidade, eles também teriam paz, seriam abençoados. E o versículo bem conhecido dos irmãos, versículo de número 11, vai dizer, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Olha o pensamento de Deus. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Agora vem o consolo da parte de Deus. Ele traz a orientação e junto dessa orientação ele traz um consolo. Ele diz, eu sei o que eu estou pensando a seu respeito. Eu sei o projeto que eu tenho para a sua vida. A sua vida não está desgarrada. Você pode estar até distanciado da comunhão da igreja. Você pode até estar longe de um lugar onde deveria estar, por sua desobediência, por seus problemas ou por sua frieza espiritual. Você pode ter se afastado. Eu não falo de um isolamento social, eu falo agora para pessoas que já estão distantes há mais tempo. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Deus não se esqueceu de você. As coisas parecem que não está dando certo, e parece até que todas as nações circunvizinhas zombavam e escarneciam, podiam perguntar, onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus agora? Olha aí, estão sendo levados cativos. Não sabem eles que tudo está debaixo da mão de Deus. Ele tem domínio, ele tem o controle, ele tem nas mãos dele o poder para operar como ele quer, na hora que ele quer, em qualquer circunstância. Bem sei
os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Glória a Deus. Para vos dar o fim que esperais. É aqui que nós queremos se deter um pouco. Dentro desse contexto, aquele povo estava recebendo uma comunicação de que se o negócio estava ruim, orasse para ficar bom, porque não iam sair de lá tão cedo. 70 anos passaria aquela geração. Imagine pessoas que já chegaram ali numa idade avançada, que não, na lógica humana e no entendimento deles, saberiam que, naturalmente, eles não teriam capacidade de sobreviver mais 70 anos. Imagine como fica a mente de alguém que está num cativeiro, sabendo que dali ele não voltaria. Mas eles tinham a esperança que os seus filhos, netos e parentes retornariam. Agora vem uma grande dificuldade para aqueles de maior idade. Mas os que chegaram lá, como Daniel, Azarias, Ananias, Misael, que a Bíblia vai citar lá no livro do profeta Daniel, que eles também foram levados em uma das levas ali para a Babilônia, mas perseveraram na presença de Deus. E chegou o tempo que o próprio Daniel, ao ler essa carta, entende, ao contar os anos, que já se completara os 70 anos do povo regressar. E Deus, que não é injusto, e Deus que não mente, e Deus que cumpre com o que sai da sua boca, Ele é fiel, quando Ele fala, o mesmo profeta Jeremias, no início do seu livro, na sua chamada, ele vai dizer, Jeremias, o que você vê? E Jeremias vai dizer, Senhor, eu vejo varas de amendoeiras. E ele disse, viste bem, porque eu, Senhor, velo pelo cumprimento da minha palavra. Deus tem uma palavra específica para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida e está tratando com você nessa noite. Tenha calma, espere mais um pouco. O Senhor tem mais para nós nessa noite. Ele diz que tem pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperai. Esperança. O que é esperança? O que nós entendemos por esperança? O que nós esperamos? Foi cantado aqui no início do culto o hino que fala que a nossa esperança é a tua vinda. Glória a Jesus. Nossa esperança é a tua vinda, Senhor. E a esperança é combustível para permanecermos firmes. Sem esperança, aquele que vive sem esperança é alguém cabisbaixo, é alguém tristonho, é alguém que não tem ânimo, é alguém que você disse, olha, vamos fazer aqui um evento, ele não vai. Vamos passear, vamos fazer um retiro, ele não vai, porque não há esperança, ele é desanimado, ele é alguém que só pensa ao contrário, porque não tem em si mesmo a esperança. Mas nessa noite eu creio que pelo poder da palavra de Deus, que o Espírito do Senhor há de renovar a esperança na sua vida. A nossa esperança é a sua vinda. Ele vem nos buscar. Aconteça o que acontecer, o Senhor vem nos buscar. Nós temos que ter convicção dessa esperança, porque a nossa luta não é maior do que as dos nossos irmãos que já passaram. Que a Bíblia vai declarar em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, situações, circunstâncias de homens que viveram nessa terra, que serviram ao mesmo Deus, que não conheceram Jesus, mas serviram a Deus e na esperança do Messias, suportaram coisas terríveis. Que a Bíblia vai declarar o seguinte, homens que foram partidos pelo meio, homens que foram apedrejados, maltratados, cerrados no meio, homens dos quais a terra não era digna de tê-los. Homens íntegros, santos, mas que conservaram a esperança. E o texto declara que eles foram cerrados pelo meio, apedrejados, maltratados. O que você já passou? Uma topada que você levou é alguma coisa? Uma pedra no seu caminho? Isso é um obstáculo para a sua vida espiritual? Porque alguém falou que não gostou da forma como você agiu? Porque você passou e não deu a paz do Senhor? Porque você fez algo que desagradou alguém e agora a opinião dessa pessoa é o suficiente para desanimar? Levante a cabeça, creia na palavra, seja crente. O Senhor tem um plano na sua vida. Deixe quem quiser falar, porque nenhum dos homens de Deus que viveram piamente pela palavra deixaram de sofrer perseguição e lutas. Todos eles sofreram. Ora, tenhamos, por exemplo, o próprio Jó. Mas antes de falar um pouco de Jó, eu quero só trazer aqui a definição do que é esperança. É um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisas boas e fé. Essa é a definição para a esperança.
é alguém que tem ou que vê como possível aquilo que ele espera, que ele deseja. É confiar em coisas boas ou simplesmente é a fé. E Hebreus define fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, a certeza das que se esperam. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, nessa noite, você que me ouve, tenha calma aí, porque o Espírito Santo de Deus tem uma palavra ao seu coração, está tratando com você, você não vai morrer desanimado, a esperança vai voltar ao seu coração, a fé vai aumentar e você vai poder falar como falou Jó. Como foi que Jó falou, irmãos? Jó, capítulo de número 19, se não me foge a memória, Jó começa a citar a sua situação, como ele se encontrava. Ora, resumidamente, vamos aqui tratar a situação de Jó. Era um homem bem sucedido, era um homem que tinha uma condição financeira elevada para a sua época, era um homem respeitado, honrado. Na cidade ele chegava à porta da cidade para julgar as causas, e os anciãos lhe respeitavam, os jovens saíam, ficavam todos calados, ponham a mão à boca. A Bíblia diz que ele declara, o próprio Jó, que ele era o olho do cego, era o pai da viúva, quem cuidava, aliás, o pai do órfão, cuidava da viúva, era aquele que fazia justiça aos injustiçados. E o próprio Deus declara a Satanás, quando eles estão em um diálogo em uma região celestial, e vai dizer: Satanás, tu tens visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ora, Jó, sendo quem ele era, a ponto de o próprio Deus testificar da sua integridade, da sua conduta de vida, ainda assim, Jó sofre um embate tremendo. E nesse embate, ele perde tudo o que tem, perde os filhos, perde os bens materiais, perde, porque, aí nós não quero entrar nesse detalhe, mas muita gente perde pessoas que ele rodeava dizendo ser amigos, porque são pessoas que somente desejam, e simplesmente desejam ser beneficiados por aquilo que você tem ou que você pode oferecer, não só em bens materiais, mas influenciar em alguma coisa. Aí as pessoas se aproximam de você buscando assim um benefício próprio. Jó perdeu foi tudo. Os que tinham interesse em ganhar dinheiro perto dele, os que tinham interesse em se beneficiar da sua influência, os que tinham interesse em comer da sua mesa, os que tinham interesse em participar do churrasco, na hora que a crise chega, todo mundo corre. Poucos são os que ficam. E os que ficaram, no caso de Jó, ainda tinham que o acusar. Ficava: Jó, confessa o teu pecado, porque na mente dele, no entendimento deles, não poderia um homem sofrer tanto se não fosse consequência de pecado e a mão de Deus pesando sobre ele, ou a permissão de Deus para que aquilo acontecesse. Jó começa a identificar e a falar no capítulo 19 sobre essa questão com os seus amigos. Ele vai citar que a sua vida mudou repentinamente. Ele cita que até o seu hálito ficou pesado, a sua mulher, até a sua própria mulher o rejeitava, o seu hálito não estava muito bom. Os parentes o deixaram, ele fala a partir do verso 14, os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Ora, Jó era um homem respeitadíssimo, era um homem amado. Muitos o amavam e muitos o amavam a sua condição financeira, o que ele podia proporcionar. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei ao meu criado e ele me não respondeu. Que afronta, irmão. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezaram. E levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Ora, como ter esperança em uma situação como essa? Em um cenário como este? Qual é a esperança de alguém? Não seja hipócrita. Você não tem passado 10% do que esse homem passou. Eu não passei 10% do que esse homem passou. Nós não podemos ser hipócritas de dizer que fomos abandonados ou que não temos mais a quem recorrer. Jó era um homem que estava sofrendo na pele, literalmente. Usamos essa expressão para dizer, sentiu em si o que era ser desprezado. O que é agora a esperança de Jó.
Jó era um homem íntegro, sim, Deus disse, ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E toda a sua vida e todo o seu ser era devotado a Deus. A ponto de que, ao continuar esse capítulo, você vai ver Jó trazendo a fonte da sua esperança, o que lhe deixava de pé. Porque a esperança é a nossa fé que nos motiva a ficar de pé, mesmo em meio às situações adversas, mesmo em meio a momentos difíceis da vida, o Senhor nos sustenta e nos mantém de pé. Por causa da nossa fé, a nossa esperança nos mantém, estamos todos quebrados, mas nos mantém de pé. E o que Jó vai bradar e dizer? Continuando o capítulo 19, ele vai dizer no verso 25 em diante: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Glória a Deus. A esperança de Jó é que ele mesmo ferido, chagado, todo emaranhado nessa luta toda, ainda assim, Jó tinha uma esperança, aleluia. Qual era a esperança de Jó, meu irmão? Jó tinha a esperança e dizia e bradava para todos ouvir: eu sei que o meu Redentor, aquele que há de me ajudar, aquele que me conhece, ele sabe da minha conduta, eu andei nos caminhos que ele me ordenou andar, eu sei que eu estou na luta agora, mas um dia eu ainda vou ver a esperança renovada, eu ainda vou ver o Senhor trabalhando em meu favor e fazendo por mim aquilo que eu não posso fazer. O Senhor Deus fará na tua vida aquilo que não podes fazer. Aquilo que muitos já desprezaram, te jogou lá de lado, você está rejeitado, mas o Deus do céu nunca esqueceu um dos seus. O Deus do céu tem o nosso nome escrito na palma da sua mão e Ele conhece cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. O Senhor não esqueceu de ti. O Senhor não esqueceu de ti. Aleluia. Deus tem uma obra grande a realizar. A promessa de Deus gera esperança. Nós temos que se agarrar com aquilo que gera esperança. Ora, todas as promessas que recebemos, ela, independente de qual seja a promessa de Deus, são promessas maravilhosas. Aquilo gera esperança, gera em nós motivação para continuarmos caminhando, porque o Senhor sabe como trabalhar. Às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente está meio assim cabisbaixo. Aí o Senhor manda lembrar das promessas que tem feito. Manda lembrar de tudo que Ele já falou. Como disse já agora há pouco, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, comece a lembrar agora das promessas de Deus. Comece a pensar agora naquilo que vai gerar esperança. Porque aqui no texto que nós lemos no início, no capítulo 29 de Jeremias, o Senhor fala: eu sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos de bem, pensamentos de paz, pensamentos que vai trazer alegria, pensamentos que vai gerar esperança, porque vocês vão ter o fim que vocês esperam. Aquilo que vocês estão esperando vai acontecer, porque o Senhor está dizendo pela palavra. Não é pensamento de mal, mas o pensamento que o Senhor tem para nos dar é aquilo que nós esperamos, é aquilo que nós aguardamos. Afinal, a esperança é acreditar por ser possível aquilo que nós almejamos ou desejamos. Jeremias manda a carta e o povo acredita. Ora, nós aprendemos, e eu creio também assim, que o fato de uma promessa não condiciona os dias da minha vida. Ou seja, vou tentar resumir melhor, explicar melhor. Não é o fato que Deus me prometeu algo, se aquela promessa não diz respeito a tempo da minha vida, com certeza eu não devo ter uma condição de vida ou morte baseada numa promessa. Mas há na Bíblia sim um homem que tinha uma promessa que a Bíblia vai dizer que ele não morreria. Então, nesse caso, com certeza quem tem uma promessa dessa não morre enquanto a promessa não se cumprir. É diferente, Abraão esperou a promessa por 25 anos, a promessa se cumpriu, mas ele morreu. Ele não viu a descendência se multiplicar, ele viu, no caso, o seu filho Isaac e conheceu os seus netos, mas ele não viu a descendência que estava ali no Egito, 600 mil homens que saíram dali, mas o Senhor Deus prometeu e cumpriu. Lucas capítulo 2, do versículo 25 ao 30, eu quero ler rapidamente, porque o tempo passa rápido, tem mais 5 minutos só para encerrar.
Lucas capítulo 2, do verso 25 ao 30. Eu peço aos irmãos que a gente deixe eu falando aqui, não coloque os versículos aí não, deixe eu falando. Quero que o povo, às vezes eu vejo, né, vocês botam aí na edição aí no computador aqueles versículos, deixe assim, para o povo ver eu lendo e eu falando com eles aqui. Para mim, aqui, irmãos, esse trabalho assim, a gente fica meio, a gente está se readaptando, porque é um vazio, mas a gente sente o poder da palavra. A palavra é viva. A palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então você aí na sua casa e nós aqui estamos ligados, e a presença de Deus é manifestada pelo poder da palavra. Não é pelo pregador, não é pela dirigente do centro de oração, não é pela liderança maior, é pela palavra. É a palavra que é viva e ela vai queimando, porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, 2 de seus discípulos, pelo domingo ao amanhecer do dia, saíram caminhando, saindo de Jerusalém, fugindo daquela situação, porque já era domingo, Jesus havia morrido sexta, e eles estavam desconsolados, sem esperança também, e começam a andar para uma aldeia chamada Emaús, e no decorrer daquele caminho, 2 personagens estavam andando, e aparece o terceiro. Os irmãos conhecem a história? Aquele terceiro personagem começa a citar a Bíblia. O que é que vocês vão falando no caminho? E eles dizem, ora, só tu é estrangeiro aqui em Jerusalém, que não sabe das últimas coisas, que o Jesus, o Nazareno, aquele que veio, que nós esperávamos ser o Salvador, aquele que vinha para libertar Israel, foi morto sexta-feira. E agora, que se deu da promessa? Aí nós estamos desanimados, nós vamos aqui para Emaús devagarzinho, porque não tem mais o que fazer, o nosso líder acabou. E a Bíblia diz que Jesus começa a citar Salmos, começa a citar Moisés, os profetas, e quando chega na localidade onde eles iam ficar, chamada Emaús, e na casa onde eles deveriam pousar, eles entram. Mas quando Jesus chega ali, e eles vão fazer a refeição, Jesus pega o pão e dá graça. E à medida que o Senhor Jesus deu graça, eles conheceram que era Jesus, e Jesus desapareceu. Aí um olha para o outro e diz, é aí que eu quero dizer que o poder da palavra. Ele disse, rapaz, porventura não ardia em nós, quando pelo caminho ele citava as Escrituras? Então as Escrituras têm poder de avivar, de arder o coração daquele que a ouve. Aleluia! E a Escritura tem poder na minha e na sua vida. Glória a Deus, 3 minutos, vamos acabar. Havia um homem que tinha uma promessa, e essa promessa manteve esse homem vivo. Agora essa promessa condicionava os dias da sua vida. A Bíblia diz que um homem por nome Simeão, no capítulo 2 de Lucas, vai dizer, no verso 25, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria. Aqui sim, não morre não. Se a promessa diz não vai morrer, não morre não. Se Jeová falou, e é Jeová, se é o Espírito, que aqui foi o próprio Espírito que revelou para ele, falou que ele não morreria, a condição da morte dele era antes que visse o Cristo do Senhor. E a Bíblia vai dizer, continua o texto, e pelo Espírito, as coisas de Deus, irmão, é pelo Espírito. Não é pela carne, não é pelo disse-me-disse, não é por fogo de palha, não é porque tem movimento, grita isso, aquilo. O Espírito Santo, quando entra na nossa vida, a gente muda, o coração se quebranta, o homem deixa de ser valente e passa a ser manso. A valentia dele é só contra o demônio, contra o inferno, contra o pecado. Mas ele se torna alguém manso, alguém que respeita a palavra, que baixa a cabeça quando o Senhor fala. Aqui diz que o Espírito falou que ele não morreria, o Espírito chegou para ele e disse assim, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem, segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços, e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, a qual tu preparaste perante... Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Olha bem, a Bíblia vai dizer que esse homem tinha uma promessa. Eu não sei o dia que ele recebeu a primeira revelação do Espírito, dizendo para ele, olha, Simeão, eu não sei se Simeão tinha 20 anos, eu não sei se Simeão tinha 30 anos, e não sei também se depois que ele recebeu a promessa, quanto tempo ele esperou até que Jesus se manifestasse no templo e ele pudesse pegar o menino e dar glória a Deus, testificando da promessa e dizendo, está aqui, Senhor, agora despede teu servo em paz, porque os meus olhos já viram, a promessa já se cumpriu, obrigado, Senhor, eu esperei, eu passei muito tempo
Eu não sei precisar o tempo, eu não sei. Se o pastor souber, se alguém souber, um teólogo aí, me ajude. Eu não sei precisar o tempo entre o dia em que o Espírito disse assim, Simeão... Ora, imagina se Simeão tivesse 20 anos quando recebeu a promessa e tivesse agora 50 lá no templo. 30 anos esperando, conjecturando, porque o texto não me diz, mas eu não estou ferindo o texto. Eu estou imaginando que ele tenha esperado um período de tempo. Já botando um tempo muito longo, que é 30 anos, suponhamos que esse homem tivesse passado por 30 anos de espera para o cumprimento da promessa. Agora, Simeão estava vendo a promessa e se lembrando de todas as dificuldades que passou, porque esperar a promessa não é fácil. Esperar o cumprimento da promessa é agoniante, é atribulante, é cansativo, é algo difícil, mas a Bíblia diz que aquele homem esperou a promessa. Quantas vezes aquele homem não acordou pela manhã, como você se acorda e eu me acordo muitas vezes dizendo, o que se deu das promessas do Senhor? Aonde estão as promessas que Deus me fez? A minha esperança está desvanecendo. Em mim não há mais força. Senhor, socorre-me. E Deus disse, se lembre das minhas promessas. Se lembre do que eu lhe prometi. Se lembre de tudo que eu já falei, porque eu sou o Senhor que cumpro. E Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Faça como Simeão que esperou. Faça como Jó, que na sua maior adversidade disse, eu sei que eu estou para morrer, mas eu ainda vou ver Deus na minha carne, porque o Senhor é bom. Eu conheço o meu Redentor. Você conhece o seu Deus. Você conhece o Deus que você serve. Ele prometeu, ele há de cumprir. Segura essa palavra no seu coração. Segura essa palavra com muita força. Porque o Senhor Deus renova a esperança na sua vida. Você não vai morrer agora. Tem tempo ainda para frente. E Deus vai cumprir todas as promessas. Que Deus em Cristo abençoe a igreja. Muito obrigado pela oportunidade, meu pastor. Que Deus abençoe todos os irmãos. Oreis por mim e minha casa. Sou carente de oração. Amém. Aleluia. Aleluia. Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereças, assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, aleluia, Ele é fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Aleluia. Quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Sabe por quê, meu irmão? Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Ele é. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pode dizer isso? Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus,
Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, nesse momento, nós iremos concluir o culto de doutrina. Eu estarei orando pela sua vida, orando pelo seu lar, pedindo a bênção de Deus para que o Senhor venha lhe abençoar aí aonde você está, na sua casa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada. Te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Te agradecemos pelos louvores, creio que tem chegado ao trono da tua graça. Mas nesse momento, nós queremos te pedir a tua bênção por cada servo, cada serva que está, Senhor, nos assistindo. Que o Senhor possa confortá-los, se estiverem enfermos, que o Senhor venha curá-los. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e assim cremos. Amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus e todos que amam e esperam a vinda do Senhor, digam amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu